Talvez você ache que esse vídeo não é para você. Você obedece a Deus, participa na igreja, contribui com teus dízimos e está sempre nas atividades evangelísticas. Mas se eu te dissesse que a religiosidade, ela não está te aproximando do Senhor, pelo contrário, ela está te afastando dele. E se eu te dissesse que a religiosidade, ela está dizendo agora nos teus ouvidos que você não precisa do que vai ser dito aqui agora neste vídeo. Sim, este vídeo foi feito para você. Esse vídeo vai transformar a tua vida para que você entenda que estar na casa de Deus não significa que esteja perto do Pai. E que servir ao Senhor é muito mais do que ocupar um cargo. Eu sou o pastor Luiz Almeida e neste vídeo eu vou te mostrar que tem muita gente dentro da casa do Pai, mas na verdade está muito longe dele. Se você ficar até o final deste vídeo, eu te garanto que você será confrontado. Mas ao mesmo tempo, você vai receber uma palavra que vai transformar a tua vida, a tua concepção da obra, de ocupar um cargo e principalmente de como estar perto dele e servindo ele da maneira correta. A falsa religiosidade faz com que o serviço vire uma obrigação. Servir a Deus é uma honra. Fazer algo para Deus é coisa maravilhosa. Ainda mais um Deus santo e maravilhoso usando alguém pecador como eu e como você. Só que muitas vezes as pessoas, as lideranças, não nos ensinaram que servir a Deus tem que ser fruto do nosso relacionamento. Não é ocupando um cargo que nós vamos nos santificar. Não é estar com uma função na igreja, um serviço que significa que eu sou salvo. Mas, na verdade, todas as coisas que nós fazemos na casa de Deus, seja um cargo, seja um serviço, tem que ser fruto do nosso relacionamento com o Pai. Olha agora comigo o versículo 25 do capítulo 15. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Podemos ver no texto que enquanto o filho mais novo, que é o conhecido filho pródigo, pegou o dinheiro do seu pai e foi para uma terra longínqua gastar dissolutamente, o filho mais velho continuou ali ao lado do pai. Como está no texto, ele estava no campo trabalhando, ele estava servindo. E isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Ele foi fiel ao pai. Ele estava fazendo algo de bom. Servir a casa de Deus, fazer algo na casa de Deus, ocupar um cargo, é uma coisa legal, é uma coisa boa. Esse vídeo aqui não é contra isso. Nós precisamos servir na casa de Deus. Há muitas lideranças que precisam de pessoas para ajudar. Só que nós precisamos tomar um cuidado. Porque não é aquilo que muitas vezes as pessoas dizem para a gente. Porque muitas vezes nós podemos estar servindo, mas longe de Deus. Olha mais um texto comigo aqui, e é o versículo 29. Olha na tela aí comigo. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Repara que ele destaca que ele serve ao pai há muitos anos. E mais ainda, ele deixa bem pontuado, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ele destaca que ele serve há muitos anos e nunca transgride. A mensagem que nos dá que ele fez aquilo e aquilo era uma obrigação. Claro que é uma obrigação o filho obedecer ao pai. Claro que é fruto da nossa crença no Senhor, servir na casa de Deus. Mas isso não pode ser um fardo, não pode ser algo pesado, algo que na verdade a gente faz a pulso, algo que nos leve a pensar: eu sirvo há tantos anos, nunca transgredi. Ele está reclamando com o pai, ele não está, de certa forma, refletido de uma forma prazerosa. Até podemos ainda no texto, ainda diz assim: e nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Ele ainda reclama que ele nunca recebeu algo do pai para se alegrar com seus amigos. Por quê? Ele via o serviço ao pai como algo obrigatório, como um emprego, como algo que, se ele não fizesse, ele seria igual ao irmão que se afastou, que foi para longe. Então, esse serviço não era resultado da vida dele com o seu pai, mas era o resultado de uma obrigação, de um peso, de uma religiosidade, uma falsa religiosidade. Outra coisa que a falsa religiosidade faz é nos faz se sentir superior ao próximo. Mesmo sob pressão, mesmo cansado com a obra,
é normal a gente perceber que o serviço gera um reconhecimento. E isso muitas vezes pode nos levar a nos sentir superiores em relação àquele que não faz as coisas na casa de Deus. Olha o que está no versículo 26, como ele se dirigiu. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Eu vejo a cena, o filho mais velho voltando no campo, cansado, estressado com a obra. Muitas vezes, de repente, pensando assim, rapaz, e o meu irmão, em vez de estar aqui ajudando a gente, foi lá para o mundão, foi para aquela terra longínqua, e de repente pensando alguma coisa mais do pai. E quando ele se aproxima da casa do pai, ele vê uma festa, ele vê uma agasalho, ele começa, olha, que negócio é esse? De repente a mente dele pensou assim, mas por que estão música? Por que tem danças? Por que estão gritando? Por que estão gargalhando se eu estou vindo do campo trabalhando? O que está acontecendo aí? É como se estivesse dizendo assim, cara, que carnalidade é essa? Enquanto eu estou lá servindo ao Senhor. Já viu, muitas vezes, a gente passa a pensar que porque nós servimos ao Senhor, porque nós temos função, porque nós somos pastores, porque somos um oficial da igreja, a gente começa a achar que somos espirituais demais. E aquele que está na igreja muitas vezes dançando na hora do louvor ou fazendo algo novo, inusitado na casa de Deus, a gente começa a olhar ele assim, como se ele fosse carnal, algo infantil. Ah, ele é novo na fé. Isso aí é o primeiro amor. Ah, isso aí daqui a pouco para. Sabe essas atitudes que nós temos? Muitas vezes nós estamos como esse filho mais velho, que quando voltou e viu a festa, ele ficou assim, o que era aquilo? E no versículo 28, ainda continua dizendo aqui uma coisa interessante. Mas ele se indignou e não queria entrar. Porque ele, ao ver a festa, ele viu um servo e ele perguntou para o servo do pai, o que está acontecendo? Ele falou, o teu irmão mais velho, melhor dizendo, o teu irmão mais novo voltou, e aí estão comemorando. E aí ele se indignou. Como é que pode? Eu aqui mantive-se fiel, e agora só porque esse pecador voltou e estão fazendo festa. No versículo 30, também diz assim, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aí é quando ele fala para o pai, porque quando o pai vê ele se indignando, não querendo entrar lá com o servo, o pai vai lá e conversar com ele. Aí ele vai e diz, este teu filho, ele não fala para o pai o nome do irmão, ele não fala, veio o meu irmão, ainda que ele comentasse, mas ele não fala, este teu filho, ou seja, ele é um pecador, ele não merece estar comigo, ele não é da minha estirpe, ele não é da minha prateleira espiritual, porque a religiosidade nos faz se sentir maiores do que os outros. E isso é um perigo muito bravo, porque ela vai nos levar ao próximo ponto, que é muito mais perigoso, que você tem que ficar atento, e eu também, porque podemos achar que estamos servindo ao Pai, na casa dele, e a nossa mente está sendo cauterizada, porque a falsa religiosidade cauteriza a mente e o coração. Em Mateus capítulo 3, nos versículos 7 e 8, eu vou botar aí na tela para você ver, nós vamos ver que a falsa religiosidade, ela não somente nos faz ver o serviço como algo pesado, não somente nos faz se achar superior ao nosso irmão, mas ela também cauteriza a nossa mente de uma forma que a gente não percebe que nós estamos errados. Olha o texto na tela aí. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Repara aí o destaque, eu coloquei destacado aí em amarelo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A mente dos fariseus, saduceus, os religiosos da época, ela estava tão cauterizada pela falsa religiosidade que eles não conseguiam encontrar erros ou má intenções em seus corações ao fazer a obra de Deus. Ao contrário, eles encontravam desculpas e faziam de tudo que isso mantivesse o seu status quo, porque a falsa religiosidade ela nos dá aquela intenção que nós somos espirituais, somos melhores do que os outros que são carnais e pecadores. E muitas vezes isso acontece com a gente. A falsa religiosidade ela começa a criar na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos certos. Por isso que João Batista fala, quem vos ensinou a fugir da era futura? Ou seja, a mente dos saduceus, dos religiosos,
ela ficou de tal forma cauterizada que eles começaram a criar uma apologia, ou seja, uma defesa ao que eles faziam. O falso religioso, aquele que é super espiritual, como a gente fala que é o fariseu da vez, essa pessoa, ela muitas vezes, ela não se vê como está errada. Ela não se vê como alguém que precisa de tratamento. Você já viu aquela pessoa quando anuncia um evento na igreja, uma palestra? Isso aí não é para mim. De repente você começou esse vídeo pensando, mas eu não estou longe de Deus, eu estou dentro da igreja, mas eu não estou longe dele, eu estou próximo do Pai, eu sirvo, eu dou dízimo, eu frequento. Quem disse que quem tem carro e quem é o famoso servo de Deus está agradando o Senhor? Na verdade, nós que criamos isso. Quando nós vemos alguém com a função da igreja, a gente acha que aquela pessoa é espiritual. Quem disse que você vai ter um galardão menor do que eu porque eu sou pastor e estou aqui falando da palavra? Não é nada disso. Se eu for um falso religioso, se eu começar a me sentir super espiritual, sabe o que vai acontecer? Isso vai me afastando do Pai, porque eu vou estar ali como o filho mais velho da parábola. Dentro de casa, não fui para o mundão, não fui gastar o dinheiro, mas eu estou longe dele. Já vimos aí 3 males que a falsa religiosidade faz na vida de um cristão. Antes de entrarmos na principal parte desse vídeo, eu quero te dizer que a falta do teu like faz mal para este vídeo. Sim, quando você dá um like, o YouTube entende que esse vídeo ele é importante e vai alcançar outras pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas estão longe do Senhor. Estão servindo ao Senhor, mas não pertencem a Ele. Então dá um like. Não deixa passar mais não. Dá o like agora, porque eu ainda tenho a parte mais importante para você. Porque apesar de que a falsa religiosidade faz um mal danado para a vida do cristão, a falsa religiosidade, ela tem cura. Nem tudo está perdido. A falsa religiosidade, ela tem cura. E a cura está nos braços do Pai. Vamos voltar à parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, né? Claro, o versículo 28. Preste atenção aqui. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Agora vamos ler o versículo de número 31. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O segredo é entender quem é você mesmo diante do Pai. Você é filho. Você não é servo. Quando o filho mais novo, que é o filho pródigo, estava lá perdido na lama, desejando comer as bolotas dos porcos, ele pensou, os servos do meu pai vivem bem. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, me faz como um dos teus empregados. E o texto diz que quando ele volta para casa, o pai abraça, corre para ele, abraça e não deixa nem ele falar. Ele nem consegue falar porque o pai queria só um coração arrependido. Deus quer só um coração arrependido. E eu quero convocar você nesse momento para fazer uma reflexão. Será que o que eu e você, o que nós estamos fazendo na casa de Deus, ainda ser independente, eu sou pastor, de repente você tem outra função, ou até pastor também como eu, será que o nosso coração está no nosso carro? Será que nós estamos nos sentindo alguém? Será que, apesar de estar fazendo as coisas na casa de Deus, isso tem sido um peso na nossa vida e isso tem nos deixado longe do Pai? Faça essa reflexão agora e diga assim para si mesmo, eu preciso entender que eu sou filho. Você é filho. O filho não tem que ficar com peso e dizer como o filho mais velho, eu te sirvo há tantos anos e tu nunca me destes um cabrito, nunca me deste um animal para comemorar com meus filhos. Olha aí o que nós acabamos de ler no versículo 31. O pai disse bem claro, todas as coisas que são minhas são tuas. Ei, meu irmão, minha irmã, todas as coisas de Deus pertencem a você. Você é filho. Não é para poder ficar longe dele. Não é para você achar que o teu serviço vai fazer o teu pai te dar mais. Não. Ele já te deu. Você já pertence a ele. Eu tenho que, se eu não ganhar tantas almas, se eu não ocupar o cargo, se eu não fizer isso na casa de Deus, aí deixa a família de lado, aí trata mal as pessoas, e aí se torna o super espiritual, aquele chato de galocha. Você está longe do Pai. Não precisa disso. Não estou dizendo que você não precisa servir.
Sirva, mas sirva como consequência do teu relacionamento, porque você é filho, você não é servo, você não é uma máquina de fazer algo na casa de Deus, você é o filho, e o filho vai fazer as coisas porque pertence a ele, o reino é teu, o que você faz, o que eu e você fazemos na casa de Deus, pertence a gente, nós somos filhos do Pai, por isso nós precisamos servi-lo com alegria, como fruto do nosso relacionamento com Ele. E se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu sou filho e vou servir o meu Pai com alegria, com prazer. Aproveita aí agora, deixa teu like se você ainda não deixou o like. Se inscreve no canal, me ajuda aí, nós precisamos alcançar vidas que estão aí, vivendo um evangelho de peso, um evangelho que não tem nada a ver. E aqui eu falo sobre o evangelho simples. Além de se inscrever, aperta o sininho porque toda semana, toda quinta-feira eu lanço um vídeo novo. E também tem os shorts que aparecem no canal aqui, com mensagens rápidas para te abençoar. Aproveita e compartilhe esse vídeo aí com aquela pessoa que você sabe que está se enrolando na obra, está no ativismo só, mas na verdade está longe de Deus. Agora, se você quer aprender mais sobre esse amor maravilhoso do Pai, aqui eu tenho uma playlist. A playlist é de Filho Pródigo. Esse já é o terceiro vídeo na sequência que eu gravo sobre a parábola do Filho Pródigo. Cada vídeo tem uma lição especial, mas principalmente de estar próximo. Se você quer, só clicar aqui que nós já nos vemos lá em alguns segundos.